Olá, turminha do sexto ano. Vamos falar sobre a Grécia Antiga, né? Então, na aula de hoje, a aula ao vivo, a gente vai falar sobre as principais características iniciais desse período aí. A página, ela é 161. Então, por exemplo, existem algumas perguntas a respeito da Grécia Antiga. Vou colocar para vocês, tá? A primeira, a Grécia Antiga seria uma só localidade? Não, seriam várias localidades. Lembrando que essa aula ela define os principais pontos da Grécia, tá bom? Do assunto, e logo no início. A página é 161. Então, por exemplo, quando começamos com a Grécia Antiga, nós falamos primeiramente desse espaço aqui, ó, do mapa, tá certo? Então, por exemplo, nas cores amarelo, rosa e verde aí descritas no mapa, demonstra o quanto a Grécia se espalhou, o quanto ela se distribuiu, né? Então, temos a Grécia continental, que fazia parte do continente, temos a Grécia insular, que seria nas ilhas, temos a Grécia peninsular, um braço de terra que se estende ao oceano, temos a Grécia, em que elas fundavam colônias, né? Em que ela fundava colônias, suas cidades, chamadas de apoíquias. Bom, quando a gente fala da Grécia, a gente não pode deixar de falar na ilha de Creta, uma ilha que fica no mar Mediterrâneo. Na página 163 tem essa ilha aqui, nesse tamanho aqui, ó, tá? Se comparada com os outros, é relativamente menor. Mas tem um detalhe, essa ilha de Creta, ela teria sido uma importante influência para que a civilização grega tivesse a cultura que tem e que conhecemos. Essa história da Grécia, ela é localizada como a história clássica, né? A antiguidade clássica, a antiguidade dos gregos e dos romanos. Ultimamente, alguns historiadores teriam colocado essa antiguidade clássica para a Mesopotâmia, para o Egito, para as civilizações do Oriente, né, que até então era chamada de Antiguidade Oriental. Existe essa tendência de chamar tudo Antiguidade Clássica, por causa da riqueza, que era destaque naquela época, tá certo? Mas, tradicionalmente, a definição de Antiguidade Clássica da Grécia, né, e de Roma é a que prevalece, ok? Nessa ilha de Creta, onde eu demonstrei aqui no mapa, ela tinha um palácio, era chamado Palácio de Knossos, né? Ou Sinossos, como alguns falam. Nessa mesma página tem. Esse palácio, ele tinha várias funções, né? Então poderia ser uma função religiosa, poderia ser uma função política, poderia ser uma função voltada para que as pessoas tivessem uma diversidade muito grande. Eles, na sua região de Creta, nessa ilha de Creta, eles praticavam atividade física, eles praticavam reuniões, né, variados esportes. Até hoje, para vocês terem uma ideia, na ilha de Creta ficaram alguns vestígios. Quais, professor? Você pode até perguntar. Quais vestígios, professor? Na página 164, nós falamos na aula ao vivo desses vestígios, tá? Então tá aqui, ó. Aqui, ó, parte do palácio, né? Tudo indica que os aqueus ou povos micênicos teriam destruído parte disso aí. Então era rico a localidade, uma cultura que era mesclada junto às outras, né, dos outros povos, tá certo? E a gente tem que era muito comum ter uma lenda lá que dizia que o rei era Minos. Essa definição de Minos vem de Minotauro, que provavelmente você ouviu falar, o rei Minotauro. Gente, a cada período, a Grécia, né, os atenienses teriam que mandar 7 moças e 7 rapazes para serem devorados pelo Minotauro. Até que um herói chamado Tiseu teria chegado lá e teria acabado com o Minotauro. O Palácio de Knossos seria referência para os estudos da cultura da Grécia.
Não podemos deixar de falar também no que chamamos do poeta Homero, no que chamamos das obras de Ilíada e Odisseia, que é referente a esse poeta Homero. Tá? Então a Ilíada significa Ilion, né, na verdade, tem um significado de Troia. Então a Ilíada faz referência à Guerra de Troia, uma guerra dos micênicos, do pessoal de Creta, contra Troia. Interesses comerciais. E chamamos de Odisseia, uma outra obra de Homero, que fala de um retorno de um guerreiro, que assim terminou a guerra, ele estaria saindo. Né? Um guerreiro chamado Ulisses. Lembrando que essa gravação são dos pontos principais do assunto da Grécia. Eu acho mais interessante assim, porque o aluno que não teve tempo de assistir a aula ao vivo, ele vai diretamente nos pontos principais. E é importante também que ele faça a leitura do livro, na página 61 e 62, e tire todas as suas dúvidas. Pode fazer perguntas também para o professor Flávio. Vamos recapitular o que a gente viu hoje? Vamos lá. Em primeiro lugar, falei da Grécia. Né? A Grécia, ela não só é apenas localizada no continente, mas existe uma grande definição para a Grécia, porque ela abrange outras localidades. A Grécia abrange ilhas, a Grécia abrange a Ásia Menor, né? O sul da Itália, onde era chamado de Magna Grécia, parte do norte da África também, tá certo? Nós vimos também que se destaca nessa história da Grécia Antiga a ilha de Creta, né? Os cretenses, que tem uma rica cultura a ponto de influenciar todo o restante da Grécia. Vimos que tinha um povo chamado Aqueus, que teria fundado uma cidade chamada Micenas, que depois teria chegado até a ilha de Creta, e de lá teria se expandido, a ponto de provocar uma guerra com a cidade de Troia. Vocês viram também que essa guerra contra a cidade de Troia, ela era chamada de Ilion, né? Ou Ilíada, segundo os poemas de Homero. E também existe o poema Odisseia, que era a volta para casa de um guerreiro chamado Ulisses. Né? Então, essa foi a primeira parte da nossa gravação da aula ao vivo, tá certo? Foram os principais pontos vistos. Agora, você que não teve como assistir a aula por algum motivo, não tem problema, você vai ler, você vai fazer pergunta, tá bom? Não tem nenhum trabalho, por enquanto, sobre esse conteúdo referente dessa aula. Tchau, tchau. Até mais.